paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Pai, Senhor a todos, muito bom estar aqui na comunhão dos irmãos, mais um domingo. Não sei quantos estavam aqui na semana passada, mas a palavra foi: é preciso sair. Se você não assistiu, assista, está lá no YouTube, no Spotify. Falamos a respeito da importância das mudanças em nossas vidas. E como pano de fundo a gente usou ali a passagem, a chamada do famoso Abrão em Gênesis 12. E tem uns lugares aqui na frente, irmão. Quem quiser sentar aqui, ó, fica à vontade, em nome de Jesus. Fica até melhor. E logo na segunda eu já senti do Senhor de continuar essa mensagem, mas falando a respeito do perigo do nosso impulso, de sermos levados pelo momento. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. As mudanças, elas são boas, importantes demais, como falamos muito isso no domingo passado. As mudanças, elas têm o poder de nos transformar, de levar a lugares que antes, fazendo e vivendo da forma como vivíamos, jamais chegaríamos. Elas são muito importantes na nossa vida. Porém, nada na vida a gente pode decidir no impulso, no momento, no calor da emoção, naquele momento da agitação. Na sexta-feira eu compartilhei no nosso grupo da igreja. Valeu, Joãozão. Obrigado, mano. Compartilhei no nosso grupo da igreja um versículo da carta do apóstolo Pedro. Quero até ler ele com você agora, se você pode. Abra aí comigo sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vou dar uns segundinhos a mais, que é mais chatinho de achar essa daí, né, irmão? Mas só tem crente bom aqui, já achar fácil, né? Aleluia! Aleluia! Tem uns irmãos procurando no começo da Bíblia, misericórdia, irmão, é pro fundo. Aleluia! Capítulo 5, versículo 8, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados por todo o mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Veja, irmãos, nós precisamos estar atentos, sóbrios, lúcidos. A palavra que o apóstolo Pedro usa é vigilante. Por quê? Porque o inimigo é astuto, sujo, ligeiro. Ele só fica esperando uma brecha, uma oportunidade, um espaço para entrar e bagunçar tudo aquilo que a gente está construindo. Bagunçar, destruir tudo aquilo que a gente está juntando. E sabe aonde que ele encontra muito espaço? Quando eu e você estamos emocionados demais. Quando a gente está apaixonado demais. Quando a gente está envolvido demais com a situação, quando a gente sabe está bobo com aquilo, seja com aquela conquista, com aquela bênção, nessa hora, facilmente, a gente é levado pelo impulso. Facilmente a gente é levado pela emoção e não mais caminhamos com a razão, de uma forma lúcida. Ou seja, quando a gente não está vigilante, sóbrio, ele vem e bagunça tudo. Bagunça tudo aquilo que estamos construindo. Acontece isso de uma forma muito natural. Aplicando isso no âmbito financeiro, quantas vezes você já fez adesões sem pensar? Contratou coisas que você não ia usar, não precisava. Na real, a gente só gastou dinheiro naquele momento. A gente gastou de uma forma irresponsável e não precisava. A gente estava emocionado, não tinha necessidade. A gente estava muito envolvido. Tinha uma expectativa, tinha uma emoção ali envolvida, e na alegria a gente acabou assinando, acabou aderindo, acabou aceitando. São bobeiras, mas que na hora que a gente vai somar, a gente perde muito isso no final do mês, com essas bobeirinhas, que vai fazendo sim, vai dando um aceite. Aí quando algumas coisas você vai cancelar, ainda tem aquele ônus para cancelar, às vezes tem aquela fidelidade para você ficar. Quem nunca assinou um plano que nunca usou? Mas na hora assinou, achando que estava fazendo um grande negócio. Quantas e quantas casas, às vezes tem 2 assinaturas do mesmo stream.
da mesma coisa, e sempre estão vendo junto, mas está lá. Vou ir até mais fundo. Quem nunca comprou um bem, um exemplo, um carro, ficou todo felizão, aleluia, é da hora demais. Aí, na emoção, você já quis fazer o seguro ali dentro da agência, porque estava muito barato. Mas você nem pensou, você já tinha um seguro do outro carro. Não precisava contratar um novo, era só você transferir. Era só você usar aquele que você já tinha. Mas no calor da emoção, a gente vai dando os aval. A gente vai, ok, vamos fazer, tá bom, tudo bem. Quer ver o maior dos últimos dias, irmãos? Quantas e quantas pessoas vão viajar, vão se divertir, sabe? Tirar um tempo com a família, curtir um lazer. Aí quando volta com uma cota de um resort que está construindo, que não faz sentido nenhum comprar. Mas aí no momento, o cara abraçou a ideia e achou, mano, isso é o negócio, é o grande negócio. Na hora parece a mega oportunidade, porque você está envolvido com o lazer, com tudo aquilo, e fala, eu vou ser dono disso aqui. E nessa hora a gente é levado pelo impulso, pela emoção, e só rasga dinheiro, só perde. Aquilo que a gente está construindo, ajuntando, a gente vê sumindo. Dei um exemplo financeiro, mas isso acontece em todas as áreas, irmãos, da nossa vida. Quantas e quantas pessoas que são levadas pelo impulso, pelo momento, não estragam relacionamentos que poderiam ser preciosos, maravilhosos para ela, mas devido àquele impulso do momento, devido àquela agitação do momento, falou besteira, fez besteira, e agora já fica mais difícil, porque para a gente construir algo, demora, irmão, mas para a gente derrubar é facinho, destruir é facinho, é difícil reconstruir algo que você acabou de bagunçar tudo. Quer ver outro muito comum? Quantas pessoas por impulso não perdem oportunidades, sejam elas profissionais, pessoais, ministeriais. Por quê, pastor? Porque falam demais, são emocionadas, se perdem, não se controlam, estão tão felizes de estar ali vivendo aquilo, que é levada pelo impulso, fala demais, não se controla, não tem equilíbrio. Tem muitas pessoas que por não estarem legais, num dia bom, é levado pelo impulso e descarrega numa pessoa que não tem nada a ver. Não tinha nada a ver aquela pessoa passar por aquilo. Ouviu um bolão e não tinha nada a ver. E é muito difícil consertar isso depois. É muito difícil a gente sempre ficar na muleta do desculpa, eu não estava num dia bom. Fica muito desequilibrada a vida. Enfim, irmãos, nós precisamos estar atentos. Precisamos estar vigilantes. E como diz o texto, não acho que é só você que passa por isso. Não acho que é só você que passa por um dia mal. Não é só você que passa por situações que às vezes você quer ser emocionado. A carta do apóstolo Pedro aqui, ele está dizendo, resistam. Não é ficar com a desculpa, não, é sem mimimi. Muitos irmãos espalhados pelo mundo estão passando situações iguaizinhas a que eu e você passa. É igual. Às vezes a gente acha que nós somos os injustiçados. Não, só acontece comigo. Não, só comigo é difícil. Não, só a minha vida é complicada. Só o meu casamento é difícil. Só os meus filhos dão trabalho. Só o meu trabalho é... Não! Resistam. Sejam sóbrios, maduros, vigilantes. Irmãos espalhados pelo mundo todo passam situações iguais às de você. Sendo assim, aproveitando que a gente falou de mudanças na semana passada, eu quero te chamar a atenção sobre o impulso, sobre essa agitação, seguindo na palavra de hoje. Então, para a gente entrar, só me ajuda aí, prega aí, fala para o seu irmão assim, ó, segura esse coração emocionado, aleluia. Parece engraçado, mas é profético. Ó Deus falando, aleluia. Vamos seguir igual semana passada, Gênesis capítulo 13, vamos pegar esse gancho. Olha o impulso que fez um cara fazer aqui. Gênesis capítulo 13, vamos seguir do versículo 8 em diante. Versículo 8 de Gênesis 13,
vai dizer assim: então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos parentes chegados. Não está toda a terra aqui diante de você? Peço que você agora se afaste de mim. Se for para ir para a esquerda, então eu vou pegar minhas coisas e vou para a direita. Se você for para a direita, então eu irei para a esquerda. Olha agora o que vai acontecer. Ló, no versículo 10, ergueu os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isto foi antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Versículo 11, então após ver, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim se separaram um do outro. Abrão habitou nas terras de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e assim ele ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Até aqui. Para você ter a sua memória um pouco mais, lembrar um pouco do que a gente falou, semana passada então os dois saíram de Ur dos Caldeus, aonde Deus chamou Abrão para sair, ele ia levar para uma terra que ele ia revelar. No meio do caminho, esses dois caras começam a prosperar de uma forma muito grande, eles se tornam homens ricos, cheios de posse, e aí esse dinheiro, essa posse, esse gado, esse monte de gente que estava com eles, começou a criar problema. Então chega uma hora que os dois vão ter que decidir, vamos cada um ir para um lado, não dá mais para a gente caminhar junto, estamos se estressando, não está saudável isso aqui, vamos sair fora. O que Abrão fala para Ló? Escolhe para onde você vai. Ló, rápido, já pensou, peraí, eu estourei, eu saí de um lugar sem nada, estou agora com tudo isso de posse, será que esse sucesso meu financeiro é por conta de Deus ou é por conta da terra? Então, vou garantir a terra. Abrão, decidi, eu quero a melhor terra, eu quero ir para o lugar que está mais fácil, olhando aqui eu quero aquelas campinas verdes. Ló foi levado pelo impulso do momento. Ló, ele nem se deu conta que a terra era boa, mas os habitantes dali eram homens maus. Havia um efeito colateral ali. O lugar parecia bom, mas estava cheio de pessoas que corromperiam, que bagunçariam tudo. Como eu disse no início, irmão, o diabo está só esperando uma brecha. É só uma brecha, um impulso errado, uma decisão sem planejamento, sem olhar tudo direito, para dar tudo ruim. Para você ter ideia, Ló escolheu um lugar tão ruim, mas tão ruim, que Deus fez chover fogo do céu e queimou aquela cidade. Queimou. Ló perdeu tudo que ele tinha, irmãos. Tudo que ele tinha. Até a esposa foi nessa brincadeira. Ele perdeu tudo. E por que tudo isso aconteceu? Porque ele escolheu errado. Uma escolha errada. Um impulso do momento, foi levado ali pelo momento, ele se mudou para um lugar de uma forma errada, com a motivação no coração errado, porque a confiança talvez estava, será que é Deus, mas será que é a terra? Vou garantir a terra, que aqui eu vou estar na segurança, e fazendo isso é claro que tudo vai dar errado, e tudo deu errado. Aqui nesse texto nos mostra como Abrão ele confiava no Senhor, ele sabia que o sucesso, todas aquelas riquezas, as posses que ele conquistou na sua jornada, não era a respeito do solo. Não era, irmão. Não era sobre a habilidade que ele tinha. Ou os seus pastores, os seus servos. Não era sobre isso. Ele era dependente somente e exclusivamente do Senhor. Por isso que ele fala, para onde você quer ir? Meu irmão, para onde você quer ir, Ló? Escolhe aí. O que sobrar eu vou. O que sobrar eu vou. Eu não estou preocupado com isso. Em outras palavras, o sucesso, a bênção, não está nas coisas. Está no Senhor. E eu confio nele. Só fala para onde você vai, para a gente parar de se estressar. Parar de se estranhar, não precisa disso. Tem para todo mundo, Ló. O que você quer? Aonde você vai? Em outras palavras, irmão, ele sabia, não dependia de coisas. Era de uma pessoa, do Senhor ele dependia. Ele tinha essa plena convicção. E eu aproveito para te convidar a refletir essa manhã. Em quem está a sua confiança? A sua confiança? Na profissão, na economia, na empresa, naquele contato, naquele amigo. Aproveitando, estamos no ano de eleição, a sua confiança está naquele político de estimação que ele tem que entrar. A pergunta é, em quem está a sua confiança? Mas não responda no impulso, porque no impulso desse ambiente aqui,
vai nos levar a dizer, a minha confiança está no Senhor, aleluia. Minha confiança está em Deus, glória a Deus. Mas e as nossas atitudes? São elas que vão dizer aonde está a nossa confiança. São as nossas atitudes que vão revelar em quem confiamos. A atitude de muitos vai dizer, a minha confiança está na força do meu braço. É por isso que eu trabalho tanto. É por isso que eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Porque a minha confiança, ela está no meu braço. Por isso que eu não tenho tempo para orar na semana. É muito corrido. Eu trabalho muito. Se eu parar de trabalhar, vai parar de chegar a provisão na minha casa. Não tem como. Eu não consigo ter tempo para orar, para adorar, para ler uma palavra com a minha família. Eu não consigo. Eu não consigo ter um tempo de lazer com a minha família. Porque a minha confiança está no meu trabalho. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estar lá. Senão as coisas não vão acontecer. Eu trabalho tanto que eu não consigo nem assistir um filme com a minha família. Quando eu começo a assistir, eu sempre durmo. Deus está me usando, irmão. Deus está me usando, irmão. Você acha que é legal, toda vez que sua família coloca um filme para você assistir, você dorme. Ah, pastor, mas é que eu estou muito cansado, eu trabalho demais. Sério que isso é confiar em Deus? Sério que isso é confiar no Senhor? Dizer que a confiança está no Senhor? E claro que aqui eu não estou convidando você a ser um desocupado. Não estou convidando. Porque o trabalho, ele dignifica o caráter. O Senhor, a ordem dele foi, do suor do teu rosto virá o teu sustento. Ou seja, trabalha. Vai ter que trabalhar, mas tem um limite. Tem que ter um limite, irmãos. Tem que ter um limite. E entenda que o limite é essa atitude da fé, dizendo, eu trabalho, eu me esforço, mas eu também descanso. Eu confio que não é só sobre o meu trabalho. Não é só sobre o meu talento. Não é só sobre a minha vontade. Quarta-feira, está num casamento de um casal abençoado aqui da igreja. Conheci um menino, lutador de kickbox. Irmão, essa história é top. Conversando com ele, a mãe dele ali na mesa, ela falou, eu sempre gosto de assistir meu filho na luta, tal. Falei, que da hora. Eu falei, e aí, como é que é o menino? Como é que é ele no ringue? É brabo mesmo? Qual que é? Irmão, a fala dessa mulher me constrangeu. Me constrangeu. Ela de uma forma muito natural. Meu filho é como os outros lutadores. Ele treina, ele se esforça, ele batalha igual. Mas a graça de Deus está sobre ele. Com isso, ele não perdeu uma luta. Mas ele quer tanto como os outros. Ele treina tanto como os outros. Eu falo para ele, não é sobre você. É sobre o que Deus está fazendo na sua vida. O dia que você esquecer isso, você vai começar a perder. Irmão, na hora eu quase... Ora por mim. Ora por mim. Que fé ela falar isso. De uma forma natural. Porque é essa fé que eu e você precisamos ter. Ele treina, ele dá o melhor dele, ele acorda cedo, mas tem vários outros fazendo isso também. O segredo de estar dando certo é porque ele está com o Senhor. É porque o Senhor está com ele. Não é porque ele está acordando cedo, porque ele é forte, porque está dando bom. Não. É Deus na vida dele. Quando nós entendemos isso, irmão, faz toda a diferença. Porque eu faço a minha parte. Eu luto, eu estudo, eu me preparo, eu me dedico, eu oro, mas eu confio, a provisão, a resposta, quem vai fazer acontecer mesmo é o Senhor. Não é só pelo meu braço. Eclesiastes 3 é o que diz. Tem hora de trabalhar, mas tem hora, irmão, que é a de descansar. Porque não é só sobre fazer e realizar. Eu preciso também ter um momento de confiar. Acreditar. Não é sobre mim. Não é somente por aquilo que eu posso fazer. É sobre aquilo que o Senhor está fazendo. E é poderoso para fazer. E quando eu descanso, eu estou dizendo, eu confio no Senhor. Eu confio que mesmo eu não produzindo, a provisão vai continuar vindo. Mesmo eu não estando agora, mas eu cuidando do jardim que o Senhor me deu, que é minha esposa, meus filhos, o ministério que o Senhor me deu, eu sei que o Senhor vai estar suprindo da mesma forma. Isso é fé, irmãos. Se a gente não colocar o limite, irmão, sempre a gente vai ser levado pelo impulso. Que impulso, pastor? O do sempre querer mais. Eu sempre quero mais. Porque eu acho que é sempre sobre o que eu estou fazendo. Então se eu estou fazendo dar certo, eu quero fazer mais, porque daí vai dar mais certo ainda. Sabe, aquela criança que sempre fala para a mãe, só mais 5 minutos. Só mais um pouquinho. Peraí, mãe, só mais um pouco. Calma aí, pastor, é só uma fase.
É por um breve período, é só um pouquinho. Cuidado, irmãos. Sejam sóbrios, vigilantes, porque o diabo sabe como enganar o ganancioso, o zoião. Todo aquele que não tem valor e tem um preço, um dia o diabo coloca o dinheiro na mesa, irmão. E aí vai ser o dia de se vender. Vai ser o dia de se perder, porque a grande oportunidade vai chegar. E se você não tiver valor, você vai aceitar o preço que vai ser colocado. E aí tudo começa a dar ruim, irmãos. Ló foi levado pelos olhos, foi levado pelas riquezas. Ele se perdeu no propósito, porque ele olhou as campinas e falou: ali, ó, ali vai estar o sucesso, ali eu vou continuar enricando, ali vai continuar dando a provisão para minha família. E no impulso ele disse para Abraão. Abraão falou: escolhe aí. Ele olhou, quero as campinas, donados, já era, é meu, escolhi primeiro. Se vira, você vai ficar no outro. Eu quero isso. Para mim o melhor é esse. E aquilo que parecia que ia dar tudo certo, aquilo que parecia que ia ser lindo, na verdade deu tudo errado. Tudo errado. E ele levou a família dele para o caos, para a tragédia. E isso pode ser para alguém aqui, irmão. Cuidado para você não olhar tanto para o dinheiro, tanto para a promoção, para as oportunidades financeiras, e acabar levando sua família também para o caos, para a destruição, e se perder, porque o dinheiro compra muita coisa, e compra mesmo, irmão, mas salvação, caráter, proteção não, irmão. Cuidado com as influências que você vai colocar a sua família, aonde você vai expor a sua família, porque você está sendo levado pela oportunidade grande, a mudança. Irmãos, depois não reclama de você ter dinheiro, o sucesso financeiro, mas ter perdido seus filhos para o mundo, ter se perdido na fé. Seja sóbrio em suas decisões, avalie os prós e contras, avalie o cenário, não seja um emocionado, não resolve as coisas da sua vida tudo na loucura, tudo na hora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? Pode falar real, irmão? Nós precisamos às vezes acordar para a vida. Como assim, pastor? Irmão, a maioria aqui, irmão, a maioria, a ampulheta já virou, irmão. Se não virou, tá virando. Não acha que com 75, 80 anos, você vai viver com esse vigor, com essa energia toda de hoje, não, irmão. Não vai ser assim. Entenda que uma escolha ruim hoje, uma cabeçada, um tiro errado, nessa altura do campeonato, custa muito caro, irmão. Custa muito caro, irmã. Muito caro. Então seja prudente. Seja lúcido. Esquece já essas oportunidades. Sabe as oportunidades do, é válido para hoje. Precisa ser agora. É agora. Vai, fala, você vai querer? Não, tem que ser hoje. Amanhã já não vale mais. Se eu desligar a ligação, você perdeu a oportunidade que Tenha calma, meu irmão. Avalie, tenha discernimento, ore, busque no Senhor a resposta. Eu vou falar para vocês, eu me considero um cara muito ousado, corajoso, mas eu sou um cara muito lúcido, irmão. Muito lúcido, com muita calma. Mas você pode pensar, você nasceu assim? Claro que não, irmão. A vida me ensinou. A vida ensinou. Por isso que hoje eu valorizo cada degrau, irmão. Porque eu não quero voltar para onde eu saí, não, irmão. Cada degrau importante. Não pode ser emocionado, não. Hoje, não sou mais eu. Não sou só mais uma esposa, uma mulher que eu arranquei da casa do pai. Não, tem mais 2 crianças agora. É prudência. É prudência, irmão. É sobriedade. Precisamos estar vigilantes, igreja. Atentos. E não ser um emocionado. Uma emocionada. Como eu disse, para construir algo, demora, irmãos. Mas para destruir só basta estar de pé. Só precisa estar de pé. Irmãos, eu fico vendo quanta gente muda de emprego numa facilidade, irmão. Parece que esqueceu a demora que foi para arrumar um trampo. Parece que esqueceu, abriu mão de tudo aquilo que foi ensinado ali, de todo o treinamento, de tudo aquilo que foi preparado, de todos os relacionamentos que foi feito. Às vezes as pessoas saem do trabalho porque tem um atribulado que trabalha na mesa do lado. Aí ele vai para outro que tem um chefe atribulado, com 3 puxa-saco. Não faz sentido nenhum. Nenhum, irmão. Não tem, sabe? São escolhas sem raciocínio. São levadas pelo momento. Às vezes por uma vaidade, por um ego, por um orgulho.
Às vezes troca tudo por causa de R$ 50 a mais. E esquece que tudo vai ter que começar do zero. Vai ter que mostrar o seu valor do zero. Confiança do zero. Quantas pessoas, pastor, mas é que eu não levo o desaforo, irmão. Então você está fazendo o que vivendo? Porque a vida é um desaforo, irmão. A vida é um desaforo, irmão. Como assim? Cada vez mais a gente se torna uma geração muito fraca, irmão. Muito fraca, não suporta nada, não resiste nada, se fere com tudo, se machuca com tudo. É por isso que sempre está começando. Sempre está no começo. Caminha um pouco, injuria, desiste, aí dá o reset, tira o videogame da tomada. Tem que começar o quê? Do começo, tudo de novo. É tudo de novo, tudo zero. Sempre do zero. Aí tem que mostrar a confiança de novo, tem que mostrar o valor de novo, tem que criar uma raiz, tudo de novo, para começar a chegar a oportunidade. E nisso, a ampulheta está virando, irmão. O tempo está passando. Os dias estão passando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Está passando, mas é com muita facilidade. Muitas pessoas perdem bênçãos, milagres, romperes, porque não sabe aprender com o comandante Naamã, que mergulhou lá 7 vezes. Trazendo para o contexto, as pessoas não sabem andar mais 1 milha. Segurar só mais um pouquinho as pontas. Acreditar mais um pouco. Relevar só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Sabe? É perseverar. Se mostrar fiel só mais um pouquinho. Aí desiste no 3º, no 4º, no 5º. E nunca vive o romper. Porque decide viver sempre pelo impulso da justiça. Não, não é justo. Não podem fazer isso não. Comigo não, eu não aceito. Comigo não. Tá me tirando? Aqui não. Subir em cima de mim não. Irmãos, eu conheço diversas pessoas, que passaram maus bocados no serviço. Lutas, mas que perseveraram. E do nada, a oportunidade veio. Seja ali, seja em uma outra área, seja com uma pessoa que conheceu ali e viu como a pessoa reagia em meio àquele cenário ruim, e aí lembrou de ligar e falar, cara, eu tenho uma oportunidade para você. Você é o perfil que eu tenho, que eu quero para trabalhar agora. Mas a gente acha que sempre, ninguém nunca está vendo. Ninguém vê, ninguém me reconhece. Ninguém olha para mim. Sempre tem alguém vendo, irmão. Sempre tem alguém vendo. Como você lida com a perseguição, como você lida com a injustiça, como você lida com a opinião contrária, com a decisão oposta, como você se compromete mesmo não concordando. Mas pastor, você não sabe, não tem ninguém vendo lá. O Senhor está vendo, e é Ele quem recompensa os seus. É Ele que vai abrir e fechar as portas, irmão. É Ele que vai direcionar. Então faça como se estivesse fazendo para Ele. Não talvez para o ingrato do seu chefe, para o ingrato do seu líder. Faça como se estivesse fazendo para Ele. Porque é Ele quem vai recompensar. Às vezes não é nem você, irmão, que vai mudar do trampo. Às vezes aquele chefe vai receber uma promoção, uma oportunidade, vai sumir dali. E glória a Deus, mas isso é perseverança. O nome disso é resiliência. São fases, irmãos, que vão passar, mas para elas passar a gente precisa permanecer. Só que infelizmente isso é uma palavra que tem sido muito pouco usada nos dias de hoje. Nos dias de hoje todo mundo para por qualquer coisa, larga por qualquer coisa. Projota tem uma música que ele fala, se o diabo amassa o pão, ou você come ou você morre. Aí ele fala, eu aprendi, eu não comi, não morri, eu fiz amizade com a fome. O que significa isso? Irmão, a luta vai vir, ou você se corrompe, ou você morre, é o que o mundo está dizendo. Mas ele diz, eu não me corrompi, eu não neguei, eu não me envolvi, mas também não morri. Eu também não morri, eu resisti, eu suportei, eu perseverei, eu fiz amizade com ela, eu não fui levado por ela, eu não fui vencido. O processo me amadureceu, sem reclamar, sem mimimi, sem vitimismo. Como diz a carta que nós lemos no início, muitos irmãos espalhados pelo mundo passam pelas mesmas coisas, irmãos, que eu e você passamos. Só que muitas vezes a gente acha que só tem uma alternativa. Não, ou eu faço ou não vai dar. Não, irmão.
Romanos 8,15, não mais escravos nós somos, irmãos. Fomos libertos. Você pode dizer não. Você pode dizer eu não preciso. Eu não vou me contaminar. Eu não quero. Só que infelizmente a gente vive num tempo de muita fraqueza, onde é mais fácil eu justificar a minha queda falando eu não tinha opção. Eu não tinha. Já estava tudo ruim. Era comer ou morrer. Era aceitar ou não tinha mais vez. E a gente fica só justificando. Que em nome de Jesus, meu irmão, que a gente venha ser lúcido e entender as coisas. Ter resiliência, suportar, não ser levado pelo momento. Ah, mas a situação está exigindo. Calma, calma. Cabeça no lugar, pé no chão. Vai falar com a sua esposa, vai falar com o seu marido. Vai orar, vai falar com o irmão da igreja. Vai trocar ideia com o pastor, com o líder. Troque ideia com alguém. Tem um monte de gente que às vezes nós trocando ideia, a pessoa vem e fala assim, pô pastor, estava pensando isso. Falou, da hora irmão, ó, eu acho, não, mas eu já decidi isso aqui. Falei, irmão, então é isso aí mesmo, irmão. É top. Você veio para me avisar, nós tá trocando ideia aqui, dá uma Sprite, que eu não gosto de café, e tamo junto. Mas é conversar antes de tomar decisão. Ouvir, não digo eu, mas alguém de confiança seu. Ouvir, deixa eu ouvir de uma outra ótica. Deixa eu sair um pouco, porque às vezes eu estou tão envolvido emocionalmente, eu quero tanto isso, que eu estou cego. Eu preciso tomar essa atitude sem o impulso, sem adrenalina. Faz toda a diferença, irmãos. Faz toda a diferença, meu irmão. Que em nome de Jesus você venha entender, meu irmão. É o Senhor quem vai movimentar. Quem abre, quem fecha as portas. Então descanse e faz o seu melhor. Faz o seu melhor. Tenha paz com Ele. Com Ele. Da mesma forma, irmão, que existem as colunas, as prioridades. Você nunca, depois de casado, você vai estar em paz na casa do seu pai e brigar na sua casa. Sim ou não? Você vai estar em paz na sua casa e você resolve depois as coisas da rua. Mas em casa você tem que estar em paz. Amém ou não amém? Com o Senhor é do mesmo jeito. Eu não vou estar em paz no mundo com as coisas se eu estou sabendo que eu estou fazendo a coisa errada. Eu não estou em paz com o Senhor. É melhor estar em paz com o Senhor, mas está sendo incompreendido, talvez pelas coisas do mundo, porque essa é a loucura do Evangelho. Eles não vão entender, mas é uma paz que eu estou. E essa paz vale mais do que estar vivendo isso. Na força do meu braço, nos meus achismos. Seja forte, meu irmão. Seja forte, minha irmã. Tenha coragem. Tenha esse relacionamento com o Senhor. Não tente sair da onde Ele te colocou. Mas também não fica tentando arrombar a porta que Ele não abriu, amém? Não fica tentando. Forçar a barra. A mensagem de hoje é não seja um emocionado. Não seja um emocionado. E saiba que o impulso faz a gente cometer loucuras. O impulso nos faz cometer erros. Sendo assim, irmãos, sobriedade. Sejam sóbrios, vigilantes. Avalie a circunstância. Avalie o cenário. Saiba que uma grande atitude de fé é você ser um homem, uma mulher lúcido, responsável com a vida que Deus te deu. Isso é uma atitude de fé. Eu sou responsável com a vida que Deus me deu. Eu sou lúcido, não sou louco. Ah, pastor, mas e aquela fé ousada de coloca o pé e Deus vai colocando o chão? Irmão, se você quer viver a sua vida brincando com jargões desse, irmão, na Bíblia Deus chama Pedro, põe o pé para fora e anda. Na Bíblia Deus fala com Josué, onde você colocar o seu pé, será uma terra que eu vou dar a vocês. Na Bíblia Deus falou com Abraão, sai desse lugar que eu vou fazer daí uma grande nação. Se você ouviu dessa forma Deus falando com você, isso não é impulso, isso é obediência, Deus falou. Amém ou não amém? E isso faz toda a diferença. Mas a minha sugestão é, se você não escutou essa voz, seja prudente. Avalie todos os pontos. Avalie sem emoção. Sem emoção. Não toma uma decisão de bate-pronto. Só vai. A decisão de Ló foi se mudar para um lugar novo, irmão. Ele só avaliou que o solo era bom.
A avaliação dele é: o solo era bom? De boa, então estou indo. Mas e os demais pontos? E as outras coisas para você avaliar na sua decisão? Em outras palavras, então, se tem o trampo bom, então está valendo? Seu emocionado. Foi pelo impulso, pelo momento, o diabo estava só ali esperando um vacilo. Era só esperando ali para destruir tudo. Tudo aquilo que ele conquistou. Foi capturado. Foi preso. Abrão vai lá salvar. Perdeu a família, perdeu tudo. Irmãos, posso te falar uma coisa? Todos nós temos que aprender a lidar com um grande dilema da vida. Qual, pastor? Fazer o que é fácil ou fazer o que é certo? Todos nós temos esse dilema para viver. Fazer o que é fácil, comum, ou fazer o que é certo? E vamos lá. Não vou falar ninguém, mas a maioria aqui não começou ontem, irmão. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe aonde você tem que ficar. Talvez não é o lugar mais fácil. Talvez não é o lugar mais bonito, mas é o certo para sua família. Você sabe. Para a sua vida ministerial é importante. Você sabe a forma que você deve viver. A forma que você tem que fazer as coisas. Você sabe. Eu estou falando com você, meu irmão. Você sabe como tem que criar seus filhos. Você sabe como você tem que tratar sua esposa. Você já sabe como você deve servir ao Senhor. Já sabe. Sendo assim, o porquê não estamos fazendo? Sendo assim, o porquê não faz? Porque é o dilema. A gente muitas vezes quer escolher o fácil e não o certo. Não o que deve ser feito. E hoje está bem objetivo, irmão. E é assim que eu queria terminar essa mensagem. Com essa pergunta. O porquê não faz o que é certo? O porquê é levado toda hora. Pela influência do amigo, pela situação, pelo ambiente, pelo coração enganoso, mas no fundo sabe, eu estou me fazendo de louco. Não era para estar fazendo isso. Não era para estar indo aqui. Porque eu e você temos Ele aqui dentro, irmão. O Espírito Santo dentro de nós. Você sabe o que tem que fazer. Aonde tem que estar. Como tem que agir. E a resposta que você precisa dar é o porquê eu não estou fazendo. O porquê eu estou sendo levado por tudo, menos pelo propósito do Senhor. O porquê que eu escolho e eu tenho diversas prioridades e nunca é porque o Senhor quer que eu viva isso. Falta-nos às vezes aquela certeza do que o Mardoqueu falou para Esther. Você foi chamado para viver um tempo como esse. Foi para isso aqui que você foi chamado. Você tem essa convicção? Eu fui chamado para estar onde eu estou, fazendo o que eu estou. Não está fácil, mas eu tenho certeza, foi para isso que Deus me chamou. É isso que Deus me chama a viver. É por isso que eu passo o que passo, porque é lindo a gente cantar aqui. É Ele, por Ele, estou gastando a vida. Mas e a prática? O que você está gastando? O que é que você está gastando? Perdendo tudo por amor. O que você perdeu? O que você perdeu? Porque para louvar, irmão, todo arrepiado, é uma honra servir ao Senhor, ser lembrado nas perseguições. Que perseguição que a gente vive, irmão? As brincadeirinhas sem graça do seu trabalho, você não se posiciona como crente, porque o chefe vai achar que eu sou careta. Muitas vezes são canções vazias, irmãos. E a pergunta é, eu vou ficar fazendo fácil o que está todo mundo fazendo, ou eu vou fazer o certo? Porque Ele falou, é na contramão. É diferente. É diferente. Tanto é diferente que eu, sendo Deus, me esvaziei de toda a sua minha glória para vir na carne humana, passar pelo que passou, para reconectar, para trazer de volta cada um de nós que aqui cremos. Mas e aí? O que nós estamos fazendo? Porque é pela graça, mas não foi de graça. Não foi de graça. Custou um alto preço.
como a gente sempre fala aqui na ceia, irmão, um precioso, puro sangue, santo, foi derramado. E aí? Eu vou fazer o que é certo ou o que eu gosto? O que eu quero? O que é mais conveniente? Ou eu vou fazer aquilo que Ele me chama a fazer? Se você puder, feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, eis-nos aqui essa manhã, Deus. E eu te peço, Pai, por revelação. Mostre agora, Pai, revele agora a cada um aqui. Quais impulsos, ou melhor, quais motivações, quais oportunidades o inimigo tem colocado diante de cada um aqui, Senhor. E com essas oportunidades muitos têm se vendido, têm negociado, têm se corrompido, desistido e assim estão sendo roubados. Abre os nossos olhos nessa manhã, Jesus. Senhor, abre agora, Pai, os nossos olhos para que a gente possa, Pai, abrir mão e esquecer tudo aquilo que parece ser uma boa ideia, mas não é, Pai. Não é um bom negócio, Senhor. Abre os nossos olhos, nos torne mais sensíveis, Jesus. Não queremos ser levados pelo momento, Jesus. Senhor, não queremos ser levados pela emoção. Não queremos ser levados pela ganância. Não queremos ser levados pelo nosso sonho pessoal. E assim acabar perdendo o propósito. Então, da mesma forma, Senhor, que eu faço essa oração aqui, Deus, reveste cada um aqui com coragem, Pai, para que eles também tenham coragem de verbalizar, dizendo, Deus, se isso que eu estou vivendo, se isso que eu estou desejando, se isso que eu estou tanto querendo, não vem do Senhor, remove hoje, Pai. Tira hoje, Deus. Arranca hoje do meu coração tudo aquilo que vai me corromper no futuro, tudo aquilo que vai me levar para distante do Senhor, tudo aquilo que pode atrapalhar, Pai, a minha família nos pés do Senhor, Deus. Que se cumpra a sua vontade nas nossas vidas, Deus, e não a nossa. Que seja uma oração verdadeira, Pai. Como igreja do Senhor nós descansamos na sua soberania, Deus. Tira hoje todo o interesse, Pai, daquilo que nos afasta do Senhor. Tira hoje, Pai, tudo aquilo que pode afastar a nossa família do Senhor. Tudo aquilo que pode afastar o nosso casamento de ser um casamento santo no Senhor, Deus. Deus, se essa mudança que nós tanto queremos, se essa bênção, essa oportunidade, for ser uma pedra de tropeço, Pai, nos afasta dela, Pai. Nos afasta, Senhor. Nos liberta dessas vontades, desses desejos. Espírito Santo de Deus, com liberdade, flui em nosso meio. Queremos mais do Senhor, Deus. Queremos mais do Senhor, Deus. E menos tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. Então que hoje olhos venham se abrir, Senhor. Escamas venham cair. Que seja uma manhã de resgate. Resgate de homens e mulheres emocionados que estavam se perdendo, mas que hoje se levantam para a glória do Teu nome, Jesus. Nos dê mais sabedoria, Pai. Nos dê mais sabedoria, Pai. Nos dê mais lucidez. É o que nós pedimos, Pai. Autenticidade para a gente saber dizer não. Não gostei. Não é legal. Eu não vou fazer isso. Que toda voz do mundo, que toda pressão lá de fora, Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado nos enganar, venha acabar hoje em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que a partir dessa revelação que o Senhor veio trazendo no coração de cada um aqui, Pai, venha junto coragem, caráter e compromisso para arrumar as coisas. Tudo aquilo que o Senhor tem mostrado e revelado em nosso coração essa manhã, que a gente tenha um compromisso de ajustar as coisas, e que assim a gente venha viver uma vida para a glória do Teu nome, não como um emocionado, mas como um homem e uma mulher responsável com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Então, louvor vai ministrar uma adoração aqui. Eu queria que você tivesse esse tempo ainda, esses minutinhos com o Senhor. Glória a Deus por essa manhã. Agradeça ao Senhor por mais uma oportunidade, mas que você tenha esse tempo. Não sei a canção que eles prepararam, mas não seja levado pelo impulso. Se você tem algo ainda, abrir seu coração diante do Senhor, essa é a hora.
de uma forma sincera, honesta. Aos poucos, um vai levantar, o outro vai levantar, um pode ajoelhar, mas que não seja um momento de impulso, de você fazer porque o outro está fazendo do lado. Seja agora um tempo de autenticidade diante do Senhor. Seja quem você é, esqueça quem está do seu lado, sabe? Sem reservas, faça o que você tem que fazer essa manhã. O que você se comprometeu, o Senhor tinha um encontro com você e Ele está aqui. Então faça aquilo que só você pode fazer. Verbalize o que precisa ser falado. Toma a sua posição essa manhã em nome de Jesus. Aleluia.